Então, nós vamos começar, ok? Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí no chat, tá? Hoje nós vamos conversar a respeito da unidade 2. Vocês estão vendo aqui o plano de trabalho, que na aula passada, só contextualizando para quem não estava na aula, nós conversamos, eu expliquei toda a disciplina, nós conversamos a respeito da ementa da disciplina, sobre o que nós vamos tratar durante essa disciplina, que é de Introdução à Teoria Geral da Literatura, uma disciplina de 60 horas, que traz conceitos básicos, fundamentais, para que a gente possa entender o que é a teoria da literatura, o que é essa ciência, porque nós vimos que é uma ciência estudo. Nós vimos que a literatura é um conjunto de textos, de obras, que não é somente obras escritas, né, mas também a oralidade faz parte, e nós temos características marcantes nesse texto para que a gente possa dizer se esse texto é literatura ou não, né? Na aula passada nós fizemos discussões como o que é a literatura, quais são os antecedentes da teoria literária, nós conversamos um pouco sobre o objeto de estudo dessa ciência, quais são as tarefas que essa ciência tem, né? Nós vimos também o percurso de estudos, né? Como começaram esses estudos a respeito da literatura. Nós vimos as diferenças entre um texto literário e um texto não literário. Então, tudo isso nós conversamos na aula passada. Eu expliquei também a respeito do relatório final, que é a atividade final da nossa disciplina. E aí eu reitero que esse material que eu mostrei na aula passada está disponível na plataforma do SIGA. Então, lá você encontra os slides, lá você encontra uma videoaula sobre o assunto da unidade 1, uma videoaula sobre o assunto da unidade 2 e uma videoaula sobre o assunto da unidade 3. Eu também coloquei na plataforma as orientações a respeito de como você deve fazer o seu relatório, né? E também um modelo do relatório com os passos que eu gostaria que vocês colocassem no trabalho final, tá? Então, nós vamos conversar agora a respeito do que vai ser a nossa aula, do que nós vamos tratar nessa aula de hoje. Bom, eu vou desligar aqui a câmera. Bom, então, na nossa aula de hoje, nós vamos conversar a respeito de discurso, o conceito do discurso literário, né? Nós vamos ver que existe uma diferença entre o discurso literário e o discurso coloquial. Nós vamos ver que existem alguns elementos, alguns fatores, algumas funções da linguagem que fazem com que esse discurso coloquial passe a ser um discurso literário. Nem tudo aquilo que é escrito, nem tudo aquilo que é falado pode ser chamado de literatura. Nós vamos também compreender o que é essa literariedade, né? E como essas funções da linguagem, elas contribuem para isso. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Dausley falou que parou. Eu desliguei a câmera por conta do problema que eu já falei para vocês. Mas estão ouvindo bem, ok. Nós vamos ver os aspectos que são concernentes à poesia, então a gente vai tratar um pouco a respeito da expansão poética, a classificação do metro, a classificação do ritmo, da estrofe, tá bom? E aí, gente, na unidade 2, nós temos como tarefas, digamos assim, que vocês leiam o texto Discurso Literário, que está disponibilizado na plataforma, que leiam o texto Versificação, que também está disponibilizado na plataforma, e nós temos como uma leitura complementar estudar o capítulo sobre figuras de linguagens. As nossas atividades exigidas na unidade 2 são a atividade 1, que traz questões tanto da unidade 1 como da unidade 2. Ao final da minha explicação, eu vou mostrar para vocês essa atividade 1, explicar o que a gente quer que vocês tragam como respostas nessa atividade 1. E também vocês vão ver que lá na plataforma tem um fórum 2. Nós já fizemos um fórum 1 aqui na unidade 1, na plataforma. Então, gente, vocês estão vendo que eu fiz uma observação? E essa observação é justamente para que vocês se programem, se planejem.
Quem já tiver dado uma olhada no nosso plano, quem já tiver assistido a aula passada, vai perceber que a produção do relatório, ela é uma produção que você pode fazer aos poucos. Você não precisa fazer todo lá no final da disciplina, faltando assim 10 dias para fechar o prazo, você corre para fazer. Se você se planejar, se você se organizar, você já pode começar a fazer. Por quê? O que eu peço no relatório final? Eu peço que vocês façam uma análise, uma resenha crítica e descritiva de pelo menos um capítulo de cada unidade. Então, se você já tiver estudado, por exemplo, a unidade 1, se você já tiver feito uma resenha, um resumo da unidade 1, à medida que você for estudando, você já tem uma parte do relatório. Se agora que a gente vai trabalhar aqui a respeito da unidade 2, você já tiver, à medida que você for lendo, você escolhe o texto que você vai colocar lá no relatório e você já for fazendo o resumo ou a resenha, isso aí já fica pronto. E aí, quando você for montar o relatório final, é mais para você organizar o texto que você já vinha escrevendo. Então, por isso que eu digo para vocês, se organizem, né? Prestem atenção na aula, façam as suas anotações. Quando vocês pegarem os textos, leiam, já façam logo alguma anotação, alguma resenha, porque assim já facilita no final, para quando vocês forem fazer o relatório final, não está todo mundo aperreado, né? Até porque a gente sabe que esses prazos são estreitos, e são estreitos para todas as disciplinas que você tem. Tá bom? Então, a organização realmente é a chave do sucesso. Então, nessa aula de hoje, nós vamos conversar a respeito disso. Nós vamos entender o que é o discurso literário, nós vamos diferenciá-lo do discurso coloquial, nós vamos perceber que existem alguns elementos, algumas funções da linguagem que fazem com que esse texto seja um texto literário. Nós vamos entender o que é a literariedade e também a intertextualidade, que é um elemento que é muito importante para nós entendermos o que é o discurso literário. E como atividade dessa unidade 2, nós temos a atividade 1, que traz questionamentos a respeito da unidade 1 e da unidade 2, e nós também teremos o Fórum 2, que está disponível na plataforma. Ok? Então, vamos prosseguir. Todos estão vendo aqui o meu slide? Eu estou passando aqui os slides que nós conversamos na aula passada. Bom, então vamos começar aqui com os assuntos concernentes à unidade 2. A primeira coisa que nós vamos conversar é a respeito desse discurso literário, e aí nós vamos chamar um pouco do conceito, das ideias que foram desenvolvidas pelo Roman Jakobson. E vocês lembram que na aula passada nós falamos a respeito de algumas linhas de estudo da teoria literária. E uma delas foi o formalismo russo, né? Especialmente ali o pessoal do Círculo Linguístico de Praga, que eles estudaram não só a língua como um objeto de transmissão de conhecimento, mais voltado realmente para aquela questão da linguística, para a análise da língua, mas também eles analisavam a língua sendo utilizada como um recurso expressivo mais próximo da literatura. Então, gente, em 1960, o Jakobson, ele pensou em definir o que seria esse objeto da poética, que ele coloca como aquela ciência que estuda a língua em uma perspectiva diferente de um discurso coloquial. Então, ele pensou, e uma das ideias iniciais dele era o que se faz uma mensagem, uma mensagem verbal, no caso, ela virar uma obra de arte. Por que eu falei mensagem verbal? Porque a literatura trabalha com o verbal, né? A literatura, ela trabalha com o verbal, com aquilo que é exteriorizado através da palavra, uma palavra que não necessariamente
realmente, como eu disse, é uma palavra escrita, até porque se vocês retornarem aos estudos, vocês vão ver que as primeiras análises, os primeiros estudos, Ilíada e Odisseia, né, elas eram transmitidas oralmente. Nós temos também uma cultura de transmissão de conhecimentos, de histórias, que é feita de forma oral. Então, o Jacobson, ele se perguntava e ele começou a refletir a respeito disso. Como, o que faz, quais são os fatores que fazem com que uma mensagem verbal seja algo chamado de obra de arte, né? Tem uma perspectiva voltada para um trabalho peculiar com a língua. Além disso, ele se preocupou também em não acentuar essa diferença, essa separação entre a poética e a linguística. Ele quis mostrar que a poética, na opinião dele, no viés de estudo dele, constitui um ramo de ensino da linguística, uma vez que emprega a linguagem de uma forma a trabalhar com essa linguagem. E aí, assim, nós temos, pelo formalista russo Jan Jacobson, uma proposição de alguns fatores que, para eles, está muito envolvido nessa comunicação verbal. Então, ele começa dizendo que existe uma diferença entre os discursos. Qualquer discurso que nós vamos fazer, esse, por exemplo, que nós estamos fazendo, existem alguns elementos que se organizam, que se estruturam para que a gente possa transmitir uma mensagem, para que a gente possa se comunicar. E é nesse entendimento desses elementos e é no entendimento das funções que estão ligadas a esses elementos que a gente consegue perceber se o discurso que está sendo apresentado ali é um discurso literário ou não. Então, o Roman Jacobson, ele começa dizendo que nós temos a figura de um remetente. Quem é o remetente? O remetente é aquele que envia uma mensagem, né? Então, o remetente, nesse momento, sou eu, a professora Hannah, que está enviando uma mensagem a vocês, alunos do módulo 2, do curso de licenciatura plena em letras em inglês. Então, eu sou a remetente que estou enviando uma mensagem a vocês, que são os meus destinatários. Acontece que remetente e destinatário não são elementos fixos, são elementos que estão em constante movimento. Como assim? Porque à medida que eu estou falando a vocês e que vocês estão recebendo essa mensagem, eu sou o remetente e vocês são os destinatários. Mas se alguém faz uma pergunta aqui pelo chat, ou alguém ativa o microfone e diz, professora, eu não entendi, você pode explicar melhor esse ponto? Essa pessoa que falou deixa de ser destinatário e passa a ser o quê? Remetente. E eu, que anteriormente era o remetente, passei a ser o quê? Destinatário. De modo que remetente e destinatário estão em uma constante troca de lugar para que essa mensagem ela seja transmitida. Só, pessoal, que existem alguns elementos que estão aí imbricados e que ajudam na transmissão dessa mensagem. Não é só o remetente transmitir uma mensagem para um destinatário. Essa mensagem, e aqui eu quero que vocês entendam como a mensagem ipsiliter, exatamente aquilo que está sendo dito, ela tem um contexto. O que é o contexto? O contexto é justamente o assunto da mensagem. Então, a mensagem seria exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. E o contexto da mensagem seria a explicação a respeito do que é o discurso literário. Ficou entendido isso? Muitos alunos têm dificuldade de diferenciar e de entender o que é a mensagem e o que é esse contexto. E nós precisamos entender perfeitamente esses elementos para que a gente consiga prosseguir no raciocínio que vai ser derivado deles. Então, a mensagem é exatamente isso que eu estou transmitindo para vocês, palavra por palavra. E o contexto é esse assunto
sobre o qual a mensagem fala. Existe também outro elemento que o Roman Jakobson chama de contato, mas aí eu quero que vocês, se vocês estiverem anotando, que vocês façam uma setinha e escrevam canal. O canal é justamente o veículo de comunicação que leva a mensagem do remetente para o destinatário. Eu quero que vocês façam uma analogia entre canal e meio de transporte. Os meios de transporte, por exemplo, que você usa para ir ao trabalho. Eu uso um carro, eu uso o ônibus, ou a bicicleta, ou a motocicleta, ou eu vou a pé. Isso é um meio de transporte. Então, o contato ou canal é o meio que leva a mensagem do remetente para o destinatário. Neste momento, eu estou utilizando a minha voz, mas também eu posso utilizar os slides, eu posso utilizar um e-mail, eu posso utilizar uma mensagem pelo WhatsApp, eu posso utilizar uma ligação telefônica, vocês entenderam, gente? Então, é o canal, é aquilo que é utilizado para enviar a mensagem do remetente para o destinatário. Bom, outra coisa que está imbricada nesse processo é o código, né, que é justamente aquele conjunto de sinais organizados que é conhecido do remetente e do destinatário. Então, são sinais compartilhados entre remetente e destinatário que fazem com que essa mensagem seja transmitida. Então, qual é o código que eu estou utilizando aqui com vocês? Eu estou utilizando a língua portuguesa, não é? A língua portuguesa, que é compartilhada entre remetente e destinatário. Mas eu poderia, por exemplo, utilizar uma imagem, eu poderia, por exemplo, utilizar uma cor. Quando nós estamos em um semáforo que a gente para, porque o semáforo ficou com a luz acesa vermelha, o código que está mandando a mensagem de que é para parar é o quê? É a luz vermelha, porque já foi feita uma convenção, já foi estabelecido que quando a luz vermelha em um semáforo ficar mais nítida do que as outras, significa que os veículos que estão ali naquela via precisam parar. Então, já foi feita uma convenção que estabelece que o código cor vermelha significa parem. Então, o código é isso, ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser entendido tanto pelo remetente como pelo destinatário. Se por acaso eu estivesse aqui utilizando a língua inglesa com vocês e alguém que está acompanhando essa aula não soubesse falar ou não compreendesse a totalidade daquilo que eu estou falando, eu poderia dizer que não houve comunicação, justamente porque um dos elementos que é importante nesse processo, que é o código, ele não está sendo compartilhado por remetente e por destinatário. Se por acaso, como já aconteceu aqui, eu já vi aqui pelo chat, alguém diz assim, eu não estou ouvindo. O que está acontecendo? Uma falha na comunicação. Uma falha em qual elemento? Uma falha no contato ou canal, porque o veículo que está transmitindo a minha mensagem não está conseguindo chegar do remetente para o destinatário, ok? Eu gostaria que vocês colocassem aí no chat se vocês entenderam isso, porque a gente precisa, para prosseguir, a gente precisa desse entendimento, que eu sei que é bem simples, mas pode ser que vocês tenham aí algumas dúvidas bem localizadas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode voltar. Se não tiver dúvida, a gente pode ir prosseguindo. Ok, então estou vendo aqui que os que responderam disseram que compreenderam, então a gente vai agora prosseguir. Bom, pessoal, então, quando nós temos esses fatores, né, que são chamados de elementos da comunicação, né, fatores da comunicação verbal, nós vamos ver que cada fator desse
para cada fator desse, existe uma função da linguagem que está muito envolvida com esse fator. Professora, eu ainda não entendi o que tem a ver esse assunto com o discurso literário. Aqui é que está o pulo do gato. Nós vamos perceber que, dependendo da função da linguagem, dependendo da forma como essa linguagem ela foi trabalhada, isso pode influenciar no entendimento de que determinado texto não está mais no discurso coloquial e passou a ser o discurso literário. Então, quando nós temos uma ênfase no remetente, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas impressões, nós dizemos que esse texto ele tem uma função emotiva. Quando a ênfase do texto está no destinatário, naquele que vai receber a mensagem, nós dizemos que a função é conativa, e eu quero que vocês escrevam aí do lado, também pode ser chamada de apelativa. Então, a função conativa, cuidado, é conativa. Eu não estou falando de sentido conotativo. Conotativo é uma coisa, eu estou falando de função conativa ou apelativa, a ênfase está no destinatário. Quando nós temos uma ênfase no contexto, que é o assunto da mensagem, nós dizemos que temos uma função referencial. Quando nós temos aqui uma ênfase na mensagem, na elaboração dessa mensagem, na escolha dessas palavras, nós temos uma função poética que, essencialmente, quando a função ela é poética, nós temos um texto literário. Não é que só tem a função poética. Eu posso ter dentro do meu texto literário função poética, função emotiva, função metalinguística, por exemplo, mas todo texto literário trabalha com a elaboração dessa mensagem, trabalha com a elaboração daquilo que quer ser dito, tanto textos em prosa quanto textos poéticos. Então, por isso que nós dizemos que a função poética é a função que carrega, que está presente em todo texto literário. Ok, pessoal? Outra coisa, quando nós temos a ênfase no código, que é aquele conjunto organizado de sinais, aí nós temos a função o quê? Metalinguística, tá bom? Então, agora nós vamos prosseguir, nós vamos ver função por função, tentando diferenciá-las e tentando estabelecer relações entre elas. Bom, a primeira função, eu trouxe esses mapas mentais que eu encontrei em um site de estudos linguísticos, que é um mapa mental assim, excelente, porque ele traz de forma concisa informações preciosas a respeito de cada função. Então, a função referencial. Então, o que é essa função referencial? A função referencial, como ele já coloca aqui, é uma dessas 6 funções da linguagem, dessa linguagem que a gente utiliza no cotidiano, né? E ela se caracteriza pelo quê? Por uma mensagem que é centrada naquilo que se fala, com o compromisso de informar. Lembra que a função referencial, ela está sendo enfatizada, ou seja, ela enfatiza o referente, ou seja, ela enfatiza o assunto. Então, o objetivo de textos que trazem a função referencial é justamente informar, notificar, anunciar, referenciar. E aí eu pergunto para vocês, que textos são esses que têm como objetivo trazer informações, trazer notícias, e notificar a respeito das coisas que acontecem, transmitir informações de forma direta, de forma objetiva? Essa função, gente, ela evita o discurso literário justamente porque
porque é uma função que se encarrega de transmitir uma informação. Então, você encontra essa função em um texto, exatamente, Andressa e Dausley, encontra nos textos jornalísticos, na notícia, você encontra no livro didático, você encontra num artigo de divulgação científica, você encontra em qualquer texto que você observa a intenção de trazer informações, de referenciar, de notificar algo. Então, a gente já sabe claramente que a função referencial, ela não casa com o discurso literário. Porque o discurso literário, como eu falei para vocês na aula passada, a literatura, ela não tem obrigação de trabalhar com a realidade. Nós vimos na aula passada que a literatura é uma representação da realidade. Quem dá conta da realidade é a história. É por isso que muitas vezes essa linha é muito tênue, é uma linha muito difícil de ser passada, porque muitas vezes a gente está ali assistindo uma minissérie, assistindo um filme que é baseado em histórias reais, ou lendo um livro, e aí você fica parando, será se isso realmente aconteceu? Será se isso realmente aconteceu da forma como foi colocado ali? E aí, muitas vezes, quando você vai ler um texto que traz elementos históricos, você fica pensando, será se foi assim que Dom Pedro, por exemplo, fez para proclamar a independência do Brasil? Só que, como eu disse, a literatura não tem responsabilidade com a história. Aliás, com a realidade. A literatura representa a realidade. A literatura é mimética. Lembra dos dois conceitos que nós falamos na aula passada? O conceito de mímese e o conceito de verossimilhança. A mímese é a imitação da realidade. Nós fizemos, inclusive, um paralelo com o espelho. Quando nós olhamos para o espelho e vemos a nossa imagem, nós estamos nos vendo através de uma representação. Não somos aquilo, mas somos representados por aquela imagem. E é verossimilhante por quê? Porque faz sentido, é coerente dentro desse contexto. Então, por isso que a função referencial, ela está distante do discurso literário, porque o discurso literário representa uma realidade. E os textos que cabem dentro da função referencial buscam trazer essa realidade, representar essa realidade, notificar um fato, uma informação. Então, mais uma vez, nós vamos reiterar que a função referencial é centrada no referente, que é o assunto da mensagem. Os textos são escritos de forma direta, de forma objetiva, utiliza-se mais a linguagem na terceira pessoa, ok? E as frases, elas são estruturadas em ordem direta. Tranquilinho, pessoal, a respeito da função referencial? Vamos agora para a próxima função. Nós temos aí a função metalinguística, gente. O que é essa função metalinguística? É uma função que também está presente no discurso. Nós vamos já ver se está presente no discurso literário ou não. E que apresenta-se centrada no código, né? O que mais define a função metalinguística é o código falando sobre o código, né? Aí nós temos, por exemplo, quem aqui já assistiu um programa antigo, eu nem sei mais se apresenta, se ainda existe na Globo, que é o video show. O que nós temos no video show? Nós temos um texto visual, um programa de TV que fala a respeito do próprio programa de TV. Então, nós temos o código programa de TV falando a respeito do código programa de TV. Então, é um código falando do próprio código. Então, a principal função que nós temos ali é a função o quê? Metalinguística. Então, quando nós temos textos metalinguísticos, nós temos textos
que falam a respeito do próprio código. Então, quando você pega um dicionário, por exemplo, lá no dicionário você tem léxicos, você tem vocabulários que falam a respeito de vocábulos, de glossários de palavras, de significados de palavras. Então, o que é que nós temos ali? Nós temos uma função metalinguística, porque o código fala a respeito do próprio código. Então, na função metalinguística, o primeiro, como eu coloquei aqui, você pode perceber que a mensagem está centrada no código, né? E aí ele coloca que o que é mais importante aqui na função metalinguística é a palavra e os desdobramentos, no sentido de explicar o que é o código. Aí eu pergunto para vocês, será se a função metalinguística, ela pode ser percebida em um discurso literário? Por exemplo, quando nós temos um poema que fala de se fazer poema, da forma como se escreve a poesia. Aí nós temos um texto, que é um poema, que fala a respeito do próprio poema. Então, é possível que a gente tenha função metalinguística em um texto literário. Vai depender desse texto literário, tá bom? Vai depender da forma como ele vai ser escrito. Mas a função metalinguística é quando a gente tem um código falando a respeito do próprio código. Próxima função que nós vamos ver é a função fática. Como nós vimos, a função fática, ela é centrada no canal. Ela tem como principal objetivo perceber se ainda existe interação. Vocês perceberam que eu falo assim com vocês? Eu não estou vendo vocês, vocês não estão me vendo, mas estão ouvindo a minha voz. Mas eu sempre dizendo assim, vocês estão aí, vocês estão me ouvindo, gente? Está todo mundo me ouvindo? Quando eu transmito essa informação, quando eu transmito essa mensagem, vocês estão me ouvindo? Vocês podem falar aí no chat, oi, tem alguém me ouvindo? Isso aí é simplesmente com a função de quê? De tentar estabelecer uma comunicação. Então, nesse enunciado que eu estou produzindo para vocês, nessa mensagem que eu estou transmitindo para vocês, é justamente uma função fática, porque tem o objetivo de quê? De evidenciar o canal. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Vocês estão entendendo? Então, o meu objetivo é promover essa interação. É tentar saber se vocês estão me ouvindo, é tentar ouvir vocês. Então, isso é a função fática. Quando você está ao telefone, e aí você começa a dizer, oi, o sinal está cortando, ei, está me ouvindo? Oi, oi. Aí a pessoa diz assim, tô ouvindo, repete, oi, está me ouvindo? Então, isso aí são exemplos de discursos que nós praticamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e são discursos que têm como função principal a função fática. Então, nós não podemos dizer que no discurso literário nós temos aí função fática envolvida, porque ela tem simplesmente uma ênfase no contato ou no canal e tem o objetivo de testar, de promover a interação entre as pessoas do discurso. Tranquilo, pessoal? Quando eu disse tranquilo, pessoal, esse enunciado que eu estou produzindo para vocês tem como principal função a função o quê? Fática. Eu estou tentando testar esse canal, saber se eu fui entendida por vocês. Ok, vamos prosseguir, né? Bom, a função emotiva. Agora eu quero que a gente pense um pouco mais a respeito disso. A função emotiva, ela também é chamada de função expressiva, gente. E ela está fundamentada na subjetividade. A mensagem, ela está com a ênfase no emissor, naquilo que ele pensa, naquilo que ele sente, nas suas impressões. Nós temos como principais ferramentas, né, a expressão daquilo que o emissor está sentindo. Ele envia uma mensagem centrada nele. E aí nós temos uma mensagem carregada de subjetividade, uma mensagem que é colocada, geralmente é escrita na primeira pessoa do singular,
né? As pontuações, elas são utilizadas para expressar essa emoção da mensagem. De certa forma, existe uma unilateralidade. Por quê? Porque é uma ênfase somente na emissão dessa mensagem. O emissor simplesmente quer falar, quer transmitir os seus sentimentos, sem se preocupar muito naquilo que vai ser interpretado pelo receptor. Então, gente, em muitos textos literários, nós temos função emotiva. Eu não estou dizendo que toda vez que nós temos função emotiva, nós temos textos literários. Não é isso. Mas nós podemos dizer o contrário, que em textos literários, muitos textos literários, nós temos função emotiva. Por exemplo, em uma carta, ou vamos lá, uma mensagem no WhatsApp. Vamos imaginar que alguém faz alguma coisa com você e você fica assim, muito chateado, com muita mágoa daquilo que foi dito, e aí você faz um textão no WhatsApp e manda para essa pessoa. Esse texto que você enviou está carregado de função emotiva. Você vai transmitir as suas emoções, os seus sentimentos, as suas impressões, aquilo que você gostaria que a outra pessoa ouvisse. Você vai dizer, olha, o quanto você, por exemplo, me magoou dizendo isso ou aquilo. Você vai tentar se justificar. É um texto, um bilhete, uma carta pessoal, é um texto que está carregado de função emotiva. Mas eu não posso dizer que é um texto literário. Entendido? Mas se nós pegamos, por exemplo, um poema, e aí a gente percebe que nesse poema nós temos muitos trechos onde o eu lírico coloca as suas emoções, os seus sentimentos, não só em um poema, mas um texto em prosa também, em uma crônica, em um romance, em um conto. Aí nós temos função emotiva também. Mas aí nós já temos outra coisa, que é justamente a elaboração da linguagem, que é a função poética que vai conferir a esse texto o status de texto literário. Entendido? Então, nem sempre o texto que tem como função emotiva a principal é um texto literário, mas eu posso dizer que em textos literários eu encontro a função emotiva, ou também chamada de expressiva. Por fim, né? Aliás, ainda tem mais um. Então, a gente tem a função apelativa. A função apelativa, ela está centrada no receptor. Ela tem como uma ênfase o receptor, o destinatário, e quer persuadir esse receptor a fazer aquilo que ela quer. Vocês lembram de algum texto que é carregado de função apelativa, que é um texto que quer fazer com que o receptor seja impactado por aquilo que está sendo dito? Ele quer que as propagandas, e algo que a gente está vivendo muito agora, que é o quê? A política, né? Os discursos políticos, os candidatos estão aí apelando no sentido assim, não no sentido pejorativo, mas tentando impactar esse receptor, tentando convencer esse receptor. Então, é uma linguagem que utiliza figuras de linguagem, que utiliza verbos no imperativo, que utiliza vocativos. Então, há também um trabalhar com a linguagem. Do mesmo jeito que eu falei para a função emotiva, eu também falo aqui para a função apelativa. Nem todo discurso que tem função apelativa é discurso literário. Mas existem alguns discursos literários que têm função apelativa. Vai depender do texto que nós estamos trabalhando. Entendido, gente? Mais uma vez eu falo, nem todo texto que tem como função primordial a função apelativa é um texto literário, mas existem textos literários que têm função apelativa. Esses textos, eu lembro de uma propaganda, não sei se vocês lembram, uma propaganda do shampoo Seda, que a mulher, ela estava em um jipe e estava no safari na África. E o jipe estava, assim, com as janelas abertas, e à medida que ela ia passeando ali pela África, né, pelas savanas, ela via os animais, e ela via vários animais, leões, leoas,
E aí, de repente, aquele vento veio entrando, assim, pelo jipe, nas janelas do jipe, e ela era, assim, meio loura, e o cabelo dela foi aumentando, de modo que ficou, assim, um cabelo, assim, enorme, grosso. E, de repente, ela olha pela janela e ela vê deitadinha lá na savana uma leoa com os cabelos muito lisos, com o cabelo, assim, muito arrumado, e a leoa pisca para ela. Então, o que, que a gente tem ali? A gente tem uma propaganda carregada de função apelativa. Né? A leoa piscou para ela porque o cabelo dela estava tão esvoaçado, estava tão seco, que parecia que ela era um leão. Parecia que ela era que ela tinha uma juba no lugar do cabelo. Então, olha aí o que o shampoo seda quis dizer. Quis dizer que se nós, mulheres, utilizarmos o shampoo cedo, nosso cabelo vai ficar sedoso, liso, parecendo com aquela leoa que foi apresentada em não, grosso, alto, seco, como de um leão. Então, há função apelativa, mas eu não posso dizer também que não há um discurso literário, que não há aí, por exemplo, um trabalhar com a linguagem, que não há uma figura de linguagem utilizada ali, que não há uma ambiguidade. Sim, não é o objetivo primordial do texto. Não é. O objetivo primordial do texto é persuadir, é convencer aquele espectador de que determinada marca de shampoo é a melhor e vai trazer um melhor benefício para o cabelo de quem está usando. Mas existe sim uma função que trabalha com essa linguagem aí, ok? Podemos prosseguir, né? Por fim, agora sim, nós vamos ver a função poética. A função poética, gente, ela também é conhecida como função estética. É essa função da linguagem que valoriza a mensagem, né? Bem como o que está sendo transmitido. Então, a linguagem na função poética, valoriza o texto na sua elaboração. O autor combina palavras, ele utiliza figuras de linguagem, metáforas, antíteses, hipérboles, né? Ele explora os sentidos e os sentimentos. A gente percebe que os textos que são carregados de função poética são textos que são plurissignificativos, são textos intertextuais que trazem um contato com outros textos, que utilizam o sentido figurado ou o sentido conotativo. São textos que são bem elaborados, há uma escolha nessas palavras, né? Ele utiliza diversas figuras, busca fugir daquilo que é comum, daquilo que é coloquial. Então, aí sim, nós temos um texto literário. Quando nós temos textos onde nós percebemos que o mais importante é o trabalhar com a mensagem. Esse texto está carregado de estética, está carregado de extrapolação de sentidos, de multissignificados. Então, vejam aí que nós percebemos que, para cada elemento que Roman Jakobson colocou como importante para a comunicação, existe uma função. E que o determinar dessa função, o entendimento dessa função, é que vai diferenciar um texto que é utilizado no discurso coloquial para o discurso o quê? Literário. Entendido, gente? Aí eu quero que vocês reflitam. Não existe apenas em um texto, eu vou ler um texto e eu digo, aqui só tem função poética. Aqui só tem função emotiva. Aqui só... Não é isso. Nós temos a predominância de determinadas funções em alguns textos. Mas no texto literário, nós podemos, por exemplo, encontrar um texto poético, ou, aliás, uma função poética, uma função emotiva, uma função metalinguística, tá bom? Mas o que fica enfatizado, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso, é que o discurso literário, em todo discurso literário, nós temos marcado
a função poética. Entendido? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para vocês que vocês queiram refletir para a gente poder prosseguir para a outra parte da nossa unidade? Se não, nós vamos prosseguir. Então, o entendimento dessas funções é muito importante para que a gente consiga entender se o nosso discurso é literário ou não é literário, é um discurso coloquial. Dá um tempinho aí para vocês escreverem, que a gente pode prosseguir. Então, vamos prosseguir. Bom, então, você está perdido, Fábio? Ou perdeu a primeira aula? Mas a primeira aula foi gravada, tá bom? E aí eu acredito que até o final dessa semana ou na próxima já vai estar editada e disponibilizada lá no canal do YouTube, e aí você pode ver, tá bom? Nós estamos trabalhando aqui na segunda aula a respeito dos assuntos da unidade 2, tá? Nós vamos, como a gente já iniciou, nós estamos trabalhando as diferenças entre o discurso literário e o discurso coloquial. Para o entendimento disso, nós precisamos percorrer por um caminho, percorrer por um conceito elaborado por Roman Jakobson, que é um estruturalista, um formalista russo, a respeito dos elementos que estão presentes na comunicação, perdão, e as funções que se relacionam a eles. Então, só mesmo para a gente finalizar, nós temos que a função poética ela não está presente só na poesia, como eu disse para vocês, está presente também em textos em prosa em geral. Por quê? Não é porque é função poética que você vai atrelar a poesia, não. Função poética é o quê? É quando há um elaborar com a linguagem, o uso de figuras de linguagem, de ambiguidade, né? Há uma escolha de palavras, e isso pode acontecer com uma multissignificação dessas palavras, palavras utilizadas no sentido conotativo, que é aquele sentido figurado, não é o sentido real, que é o sentido denotativo. O discurso coloquial, sim. O discurso coloquial usa a palavra no sentido conotativo. Vocês estão sem áudio? Me ouvindo direitinho? Aqui para mim parece que está dando para ouvir, né? Não sei, pelo menos o microfone, pronto. O microfone está captando. Então, o discurso coloquial, gente, é carregado de uma linguagem no sentido denotativo. Por exemplo, você pega a palavra manga. Você consegue perceber aí vários significados para manga. Ai, que manga gostosa! Peguei uma manga no pé, estou comendo, é muito saborosa. Essa palavra manga aí está no sentido o quê? Denotativo, no sentido real, manga fruta. Agora, se eu falo a manga da camisa rasgou, ou aquele menino manga dos outros o tempo todo, aí a palavra manga já está em um sentido o quê? Conotativo, em um sentido figurado. Então, existem diferenças entre palavras no sentido conotativo e denotativo. Então, a função poética trabalha com a elaboração da linguagem e com a produção de sentidos. E aí eu reitero, não é somente a função poética que faz parte do discurso literário, mas todo discurso literário tem como ênfase a função poética. Bom, o que é essa literariedade? Essa literariedade também foi pensada pelo Roman Jakobson, né, depois que ele fez essa análise dos elementos da comunicação e das funções da linguagem que estão presentes aí. Então, a literariedade é o objeto da ciência literária, né? Não é somente a literatura em si, mas ele coloca esse outro termo que quer dizer a mesma coisa, essa literaturidade, que são as características que fazem de um texto literário. Nós vimos isso também na aula passada.
Não é qualquer texto que é um texto literário, mas que características existem em determinados textos que fazem dele textos literários. Nós temos o uso em comum da língua, né? Nós temos os elementos que no discurso literário, todos os elementos são significativos. Por exemplo, quando você olha para essa imagem que eu trouxe aí, nós temos elementos significativos, elementos que são separados, isolados, são elementos simples, mas que são elementos que quando se juntam e quando estão ali organizados, são elementos essencialmente significativos e multissignificativos. É claro que essa imagem que eu estou trazendo para vocês não é uma imagem da literatura, porque a literatura trabalha com o quê? Com palavra escrita ou oral, mas faz uma alusão àquilo que a literatura faz. A literatura trabalha com essa linguagem, não tentando estabelecer o que é real, e sim tentando representar a realidade, essa representação partindo de um ponto de vista, partindo da visão de alguém. Então, no discurso literário, todos esses elementos que fazem parte desse discurso são significativos. Inclusive a imagem, quando ela está mesmo imbricada dentro do texto. Né? Nós não podemos, por exemplo, pegar textos da literatura infantil e isolar a imagem do texto. Existe um casamento, uma união entre essas imagens e aquilo que é colocado. Bom, a literariedade, ela faz esse discurso literário ser permanente. E aí nós vimos também isso na aula passada, né? Que anteriormente as histórias elas eram contadas oralmente. Só que existia essa necessidade de trazer uma ideia de permanência a isso. Porque tem um ditado popular até que diz, né, que as palavras voam, mas aquilo que está escrito é guardado. Então, por isso que houve essa necessidade desse registro. E aí começou-se, de certa forma, até a valorizar mais aquilo que é registrado, aquilo que está escrito, do que aquilo que é falado. Então, a literariedade, que é esse conjunto de características que fazem uma obra ser chamada de obra literária, falamos também na aula passada, está dentro desse discurso literário, dentro dessa função poética que nós conversamos agora há pouco. Bom, e aí eu trouxe, gente, para vocês perceberem aí, um quadro analítico entre o discurso cotidiano, que faz um paralelo entre o discurso cotidiano e o discurso literário. É colocado que o discurso do cotidiano é um discurso eficaz, ou ele é interessado. Lembra lá da função referencial? Lembra lá da função fonativa? Existe um objetivo específico, é transmitir uma informação, função referencial, uma notícia, uma reportagem, um artigo de divulgação científica, um texto lá num livro didático, é transmitir uma informação. Então, ele é eficaz, ele é interessado, ele é dirigido. Já em um discurso literário, é colocado como um discurso gratuito. Por quê? Porque ele não está ligado à prática. Quando alguém escreve uma poesia, quando você pega uma poesia para ler, isso não está ligado à sua prática. Né? Não existe um objetivo concreto de dizer, eu vou escrever aqui essa poesia justamente para informar alguma coisa. Eu estou, por exemplo, aqui com uma poesia do Drummond, que ele diz assim, o título é Poesia. Aí diz, gastei uma hora pensando no verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia desse momento inunda a minha vida inteira. Então, nesse poema que eu trouxe para vocês, nós temos aqui função poética. Você percebe que há um elaborar com a linguagem, ele utiliza figuras de linguagem, ele escolhe palavras, ao mesmo tempo há uma função metalinguística, porque é um poema que fala a respeito de se fazer poema. Ele diz, gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever, ou seja, eu estou aqui tentando colocar no papel os meus sentimentos, as minhas emoções, aquilo que está se passando dentro de mim, mas é algo tão complexo que a pena, que é uma metáfora para a caneta, não quer escrever, eu não consigo dar conta no papel daquilo que está passando no meu eu. Então, função poética,
função emotiva e função metalinguística. Então, é um discurso gratuito. É diferente, por exemplo, de eu pegar um texto a respeito do Drummond e eu disser para vocês: Drummond e Mário de Andrade cultivaram uma sólida amizade que se traduziu em centenas de cartas trocadas entre 1922 e 1945, ano da morte de Mário de Andrade. Qual é a ênfase desse texto que eu acabei de ler para vocês? Função o quê? Referencial. Transmitir uma informação. Então, é um discurso eficaz, é um discurso interessado. Vocês viram aí a diferença? Outra característica é que esse discurso do cotidiano, como ele coloca aqui, é um discurso adequado. Por quê? Porque o significante apaga-se face ao significado, né? E o discurso literário, ele é inadequado, porque o significante não se apaga inteiramente. Ou seja, no discurso do cotidiano, no discurso coloquial, no discurso do dia a dia, eu transmito essa informação e eu uso essa palavra para transmitir essa informação. E pronto. Já no meu discurso literário, eu pego essa palavra, mas eu não só transmito a minha emoção, eu mexo com essa palavra, eu trabalho essa palavra. Tem um poema do Olavo Bilac, que é um texto, que é um poeta parnasiano, que ele compara o trabalhar de um poeta com o trabalhar de um ourives. O que o ourives faz? Ele pega o ouro, ele trabalha no ouro, ele lapida o ouro, ele vai batendo, ele aquece até terminar aquilo que ele está lá colocando, que é, por exemplo, um brinco. Ele pega uma pedra bruta de ouro e ele vai lapidando até transformar em um brinco. Então, o Olavo Bilac, ele faz essa comparação entre o trabalhar de um poeta, o trabalhar de alguém que utiliza a palavra para expressar uma realidade, para representar uma realidade, com o trabalhar de alguém que faz uma joia a partir de um ouro bruto. Sim, Célia, esse material está todo disponível na plataforma, tá? Esses slides que eu estou trazendo para você são compilados aí do material que eu disponibilizei na plataforma. Inclusive, na plataforma tem uma videoaula sobre a unidade 2, mas é claro que aqui, nesse momento ao vivo, eu estou trazendo mais complexidade, mais aprofundamento a essas discussões do que está lá, porque é o vídeo mais curto. Bom, mas todo esse material está lá na plataforma. Outra coisa que diz respeito ao discurso do cotidiano é que o discurso do cotidiano ele é transparente. Gente, qual foi a dificuldade de entender esse texto que eu acabei de ler sobre o Mário de Andrade e o Drummond? Eu acredito que nenhum. Todos entenderam que eles eram amigos. Uma sólida amizade quer dizer que eles eram amigos há muito tempo e que o tempo não fez com que essa amizade se apagasse e que eles trocaram várias cartas, centenas de... Não tem dificuldade alguma. É um discurso o quê? Mais transparente. Agora, o discurso literário, ele coloca como um discurso mais opaco. Por que é um discurso mais opaco? Porque é algo que nós precisamos parar para pensar, para refletir, para analisar, justamente porque houve um trabalhar com a linguagem, justamente porque houve o uso de metáforas. Nessa primeira poesia que eu falei para vocês, que o Drummond diz que gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever, a gente teve que parar para pensar, para analisar. O significado não está tão transparente como em um texto que é carregado de função referencial. É opaco. O que é o opaco? É aquilo que a gente consegue ver, mas ao mesmo tempo não consegue, é meio nebuloso, né? Como se tivesse ali manchado, justamente porque o discurso literário é multissignificativo. Nós temos uma plurissignificação. As palavras elas podem assumir diversos significados, dependendo da forma como for empregado. Ok, gente? E para finalizar o nosso estudo a respeito do discurso literário, que é um dos assuntos que nós vamos trabalhar na aula de hoje, é importante que nós entendamos a respeito da intertextualidade. O que é a intertextualidade? Observe que eu trouxe para vocês aqui 2 imagens. A imagem da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, né, que é um texto
visual, uma pintura muito conhecida por todos, né? E um texto aqui do Maurício de Souza. Eu estou falando texto porque o visual também é um texto, né? Onde a gente tem a Mônica Lisa. Ele coloca aqui a Mônica, que é a sua personagem principal, em um ambiente parecido com o da Mona Lisa, com roupas parecidas, mas ele faz uma releitura desse texto da Mona Lisa. Se alguém que não conhece, por exemplo, o texto da Mona Lisa, vê o texto da Mônica, não vai perceber nada. Mas se você já tiver visto em algum lugar, já tiver ouvido falar do Leonardo da Vinci e da Mona Lisa, que é o seu texto mais importante, a sua pintura mais importante, no momento que você vê o da Mônica, você consegue perceber que esse da Mônica parece com aquele da Mona Lisa, porque há um diálogo entre os textos. Isso aqui é a intertextualidade. Ninguém vai inventar a roda. Tudo que se fala, que se escreve, já foi falado, já foi escrito por alguém. Então, há uma intertextualidade, uma conversa, um diálogo entre os textos, que pode ser proposital e pode não ser. Muitas vezes pode se escrever e você nem sabe que está falando a respeito daquilo e, de repente, você está tocando em algo que já foi tocado, que já foi dito. Nesse caso aqui que eu trouxe para vocês, é claro que há, sim, uma intertextualidade proposital, né? Porque você consegue perceber claramente que há um contato entre essas duas obras. Então, a cada criação inovadora, essa obra ela é retomada, é reconfigurada, ela é afirmada, ou contestada, ou recriada. Então, não existe só essa imagem que é intertextual com a Mona Lisa. Se você for observar, existem vários contatos. Eu, por exemplo, tenho uma blusa que tem a turminha do Snoopy parada em uma faixa de pedestres. Vocês, só por eu falar, vocês conseguem perceber se ela é intertextual com alguma coisa que vocês conhecem? Uma turminha com quem, Noêmia? Marcélia, diga aí, quem é? Essa minha camisa que tem a turma do Snoopy parada na faixa de pedestres, conversa com que outra imagem? Exatamente, com os Beatles, com aquela foto emblemática dos Beatles parados ali na faixa de pedestre. Então, isso é intertextualidade, esse diálogo entre esses textos. Né? E a cada momento que essa obra é recriada, é mencionada, é ativada, há sim um resgate dessa primeira obra e há um diálogo, há uma criação, há um enriquecimento dessa obra. Entendido, gente, o que é intertextualidade? Então, o texto literário também é um texto intertextual, ok? Vamos prosseguir. Gente, se vocês estiverem achando que eu estou rápido demais, vocês podem falar, porque eu tenho uma mania realmente de falar muito rápido. Então, se vocês, não, professora, diminui um pouquinho o ritmo, eu não estou conseguindo entender, vocês podem dizer aí que a gente vai sempre ajustando, porque o nosso objetivo aqui é fazer realmente com que vocês entendam aquilo que está sendo transmitido, tá bom? Bom, então nós vamos agora para a unidade 2, aliás, para o texto 2 da unidade 2, que é a versificação. Nós vamos trabalhar com isso, gente, e vocês vão ter outras oportunidades de trabalhar com esse texto poético, né? Mas justamente nós trouxemos esse texto poético porque ele é um exemplo primordial de um texto que utiliza a função poética e, por essência, é um texto literário. Então, esse texto 2 aqui da unidade 2, gente, é um pouco mais moroso, um pouco mais difícil, porque é bem teórico. Vocês precisam entender e, de certa forma, memorizar algumas informações para que vocês possam conseguir fazer essas análises. Então, quando nós vamos falar de versificação, nós vamos estudar o metro, né?
que é justamente a forma como nós vamos perceber o número de sílabas métricas que existem em cada linha do poema. Nós vamos falar de sílabas métricas. As sílabas métricas não são sílabas tônicas, né? Mas são as sílabas que dão um compasso ao texto poético. Então, nós podemos dizer que o metro, nós podemos classificar em isométricos ou isossilábicos, é quando o poema tem o mesmo número de sílabas. Você encontra um poema que tem o mesmo número de sílabas, então eu digo que esse poema, no que diz respeito ao metro, eu classifico como isométrico ou isossilábico. Quando ele tem um número diferente de sílabas, eu digo que é heterométrico ou heterossilábico, entendeu? Isso aqui é coisa que você tem que aprender. Então, se você analisa um poema e quando você faz a escansão poética, você percebe que existe o mesmo número de sílabas, ele é chamado de isométrico. Iso é igual, métrico, a métrica, a sílaba, número de sílabas iguais. Ou heterométrico, hetero diferente, e métrico, que é a metra diferente, ok? Voltar na literalidade. Pois então eu vou voltar logo, tá? Eu vou voltar aqui na literalidade. O que eu estava falando, Tati, é que a literalidade é o conjunto de características que fazem um texto ser literário. E nós temos que características são essas? O uso em comum da língua, a forma como essa língua ela é utilizada, inclusive se existe nesse texto função poética, função emotiva, função metalinguística. Uma coisa que nós precisamos observar aqui no discurso literário, todos os elementos são significativos, tudo que foi colocado ali, as palavras elas têm multissignificados, elas estão utilizadas no sentido conotativo, no sentido figurado. Nós temos a presença de metáforas, nós temos a presença de diversas figuras de linguagem, até de ambiguidade, né? De intertextualidade. Então, literalidade é o conjunto de características que fazem com que essa obra seja uma obra literária. Que conjuntos são esses? É um texto que é escrito em um discurso literário, é um texto que apresenta figuras de linguagem, é um texto que apresenta um elaborar dessa linguagem, desse discurso, é um texto que traz uma plurissignificação da linguagem, que traz uma palavra que é utilizada em um sentido que não é o sentido comum dela, que representa uma realidade. Então, tudo isso são características que fazem de um texto literário, que é o que a gente chama de literalidade. Ok, Tati? Então, como eu estava falando a respeito da versificação. Então, com relação às sílabas métricas, nós dizemos que o poema pode ser chamado de isométrico quando tem o mesmo número de sílabas e heterométrico quando tem número diferentes de sílabas, ok? Isso aqui, gente, é coisa que, infelizmente, vocês precisam aprender. Né? Mesmo que vocês não consigam aprender todos, mas tenham pelo menos uma ideia do que significa. Quando você faz a expansão poética, que nós vamos ver daqui a pouco, de acordo com a quantidade de sílabas métricas, nós podemos classificar aquele verso. Então, se os versos têm uma sílaba, eu chamo de monossílabos. Se tem duas sílabas, de sílabos. Se tem três sílabas. Aí aqui não é sílaba tônica, não. Parece com aquela classificação que a gente faz de sílaba tônica, mas aqui é de sílaba métrica. Tem 4 sílabas, tetrassílabos. Tem versos de 5 sílabas, são chamados de pentassílabos ou redondilha menor. Quando você encontra aí em qualquer lugar análise de poemas e diz, esse poema é escrito em redondilha menor, você já sabe que, né, no poema, nos versos, existem 5 sílabas métricas em cada verso, ok? Hexassílabos, 6 sílabas. Heptassílabos, o redondilha maior, é mais comum para redondilha maior, são versos de 7 sílabas. Então, redondilha menor são 5, redondilha maior
7 sílabas, e assim por diante, tá bom? Então, existe aqui uma classificação que é feita de acordo com o número de sílabas. E o que é o verso livre? O verso livre, ele é muito feito em textos modernistas, porque os textos modernistas eram textos que propiciavam e que tinham como objetivo a ruptura, né? Que tinham como objetivo romper com todo aquele tradicionalismo. Especialmente na escola literária parnasianismo, os poetas, eles ficavam de propósito pensando em que palavras eles poderiam encaixar para transmitir o seu sentimento, para transmitir a sua emoção, mas também para se encaixarem em algumas sílabas métricas. Então, eles eram mais engessados, mais rigorosos quanto a essa quantidade de sílabas métricas. E os modernistas, impulsionados muito pelas vanguardas europeias, pela Semana de Arte Moderna, que aconteceu aqui no Brasil, né, de 29, eles queriam justamente romper com esse tradicionalismo. Então, eles pensavam, eu posso transmitir aquilo que eu estou pensando, que eu estou sentindo, eu posso fazer um texto elaborado, tratando a linguagem com muito significado, mas sem ficar presa à quantidade de sílabas métricas. Então, isso é o verso livre. São versos que não têm uma quantidade fixa de sílabas, ok? Então, gente, o que é essa tão famosa escansão poética? Escandir um verso é contar quantas sílabas poéticas ele tem. Sílabas poéticas e não sílabas silábicas, né? Tônicas, perdão. Sílabas poéticas e não sílabas tônicas. Nós vamos seguir 2 passos. Quais são esses passos? Contar as sílabas até a última tônica. A diferença, a sílaba tônica é as sílabas fortes. Por exemplo, na palavra sofá. Sofá, eu tenho aí 2 sílabas. Só e fá. Qual é a sílaba tônica? É o fá, né? Que é a sílaba que a gente demora mais. Sílaba poética é diferente. A sílaba poética, em algumas vezes, eu posso, inclusive, juntar 2 sílabas para você formar uma só. Um exemplo prático eu já vou mostrar para vocês aqui. As sílabas métricas são as mesmas sílabas poéticas, viu, Noemi? Sílabas métricas são as mesmas sílabas poéticas. É a mesma, 2 nomenclaturas para a mesma coisa, tá? Como é que você faz essa escansão poética? Você conta as sílabas até a última sílaba tônica do verso. As átonas que vierem depois dessa última tônica não vai ser considerado. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer uma fusão em uma sílaba só com as vogais átonas, que são as fracas. Como é que você faz uma escansão poética? É preciso que você leia o poema em voz alta, para que você consiga perceber, na hora de falar, na hora de enunciar, quais são as sílabas que se juntam, quais são as sílabas que são mais fortes, tá bom? Vou trazer já um exemplo. Deixa eu beber uma aguinha. Vejamos aqui. Eu trouxe esse poema Ausência. Diz, por muito tempo, achei que a ausência é falta. Que lastimava ignorante a falta. Hoje, não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém arrouba mais de mim. Perceba que esse texto é um texto literário. Eu tenho aqui uma função poética, há um elaborar com a linguagem, há o uso de figuras de linguagem, não é? Há palavras que são utilizadas no seu multissignificado, e há também uma função emotiva, né? A transmissão daquela emoção, daquele sentimento. Mas vamos para a escansão poética. Então, você vai perceber, aqui ficou cortado, não sei se dá para vocês verem, mas aqui, por muito tempo, como é que você faz a escansão poética? Você vai trazendo barras na separação dessas sílabas.
Então, quando você vai ler, você percebe que há uma tonicidade em algumas sílabas. Então, ó, por muito tempo a. Por muito tempo a, você percebe que quando você lê o achei, quando você está lendo o poema, esse a aqui, ó, não fica sozinho, ele fica junto com o por. Por muito tempo achei. Veja que aqui é uma sílaba, apesar de que se fosse sílaba separação normal, você teria que separar o por do a, não é verdade? Mas quando você fala, por muito tempo achei, quando você está falando, eles ficam juntos. Então, poá, chei, veja como a gente fala, que a ausência, aqui tudo parece ser uma sílaba só, que a ausência é falta. Por que eu só conto até aqui no fal? Porque aqui é a última sílaba tônica do meu verso. O restante que tiver aqui, eu vou ignorar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui nesse verso, né, que o verso é a linha do poema, nós temos 10 sílabas métricas ou sílabas poéticas. Então, eu digo que esse verso aqui é o quê? Decassílabo. Entendido? Vamos lá, próxima. E lastimava ignorante a falta. Veja que aqui, de novo, houve uma junção. Quando você está falando, por muito tempo achei que a ausência é falta. E lastimava ignorante a falta. Então, esse ti se junta com o a aqui, ó. E aí, por que eu não conto o tá? Porque é a última sílaba átona. Eu vou contar até a última sílaba tônica. Eu terminei de contar na última tônica, o que sobra fica para lá, ok? Também tem 10, então eu chamo de decassílabos. Hoje não as lastimo. Veja, hoje não há lastim. O ti aqui, ó, é a última sílaba tônica. O ó você ignora. Então, são 6. Ok? A ausência, veja aqui, ó, que há essa junção, a ausência é um aqui, ó, olha a junção de quantas sílabas ficaram juntas aqui, porque na hora que você fala, parece que elas são uma extensão da outra. A ausência é um estar em mim. Veja que nós finalizamos aqui, porque esse em mim é o tônico. Então, novamente, são 6 sílabas. Vocês estão ouvindo, acompanhando direitinho? Isso aqui, gente, vocês precisam analisar, parar. Não é só eu explicando aqui que vocês já vão conseguir fazer, não. Vocês têm que pegar outras poesias, né? E ir tentando, seguindo essas orientações. Quais são as orientações? Falar em voz alta, ler o poema em voz alta, fazer a separação das sílabas e contando até a última sílaba tônica. O restante que sobrar são sílabas átonas, ok? Observe vamos analisar mais esse verso aqui para a gente poder prosseguir. E sinto-a. Veja que quando você... Não é fácil, não. Verdade, Iriel, não é fácil mesmo. Mas se você começar a praticar e se você perceber na sua fala, quando essas sílabas ficam juntas, você vai conseguir observar. Veja que quando você está falando esse verso aqui, ó, você diz, e sinto-a. E sinto-a. Você percebe que esse O até vira um U. E é junto com o A quando você está falando. Nós vamos falar juntos aqui esse verso, ó. E sinto-a, ó. E sim, veja que o I e o sim são fortes, são tônicos. E sim, agora no tuá e sinto-a. Esse tuá fica junto aqui, ó. Fica juntinho. Se eles ficam juntos, eles ficam na mesma sílaba poética ou sílaba métrica. Quando você fala, eles ficam juntos. E sinto-a branca. Tão pegada. Você veja que esse final do dá aqui já pega com o início do aconchegante, do aconchegado. Ó. E sinto-a branca, tão pegada a. Eles ficam juntos. Você tem que falar.
perder a vergonha aí e falar aí onde você está, para você tentar perceber isso. Então, esse dar fica junto. Aí vem com chegada nos meus braços. Não conta sós, porque sós é a sílaba átona. Braços, o braços é a sílaba tônica. Então, você vai contar até aqui. Quando você conta até aqui, dá 16 sílabas, né? Não tem negócio de vírgula. Vírgula nem sempre é... E aqui não tem nada a ver com vírgula aqui não, viu, Fábio? Quando você está falando o verso, essa vírgula está fazendo pausa aí, que você coloca que está fazendo pausa na leitura, mas nós estamos falando de sílabas poéticas. As sílabas poéticas é a junção de sílabas. Você separa as sílabas tônicas e no meio desses versos existem algumas sílabas que ficam juntas. Veja aí quando você fala esse verso. E sinto-a branca, parece que você está escrevendo tua e não sinto a branca. Viram aí? Quando você fala e sinto-a branca, parece que aqui, ó, é tua, T-U-A, porque elas se juntam, se fundem. Então, eu chamo só de uma sílaba, ok? Você não lê e sinto a branca tão pegada, não, é sinto-a, sinto-a. Então, esse tuá está junto, e sinto-a está junto, uma sílaba só. Branca, tão pegada a, com chegada nos meus braços. Esse sós aqui é a sílaba átona, então você vai até o brá, ok? E aí, pessoal, tom de cabelo em pé? É assim mesmo. É o primeiro contato que vocês estão tendo com essas informações, então é preciso que vocês analisem, que vocês vejam direitinho. E como eu disse, falem o poema, falem em voz alta, para que vocês possam perceber que existem algumas sílabas que ficam juntinhas uma da outra. Bom? Vou prosseguir, tá? Perdi o chinelo. Pois agora, desculpa, vai piorar então. Nós temos algumas figuras de dicção, que são figuras no falar. Dicção tem a ver com falar, com voz, né? Não é que está escrito aí, mas é na forma como a gente fala, né? Na forma como a gente lê. Existem essas figuras chamadas de elição, quando é uma supressão fônica, ou seja, uma supressão fônica, é uma supressão do som. Quando você tira um som de uma vogal entre as palavras contínuas. Então, eu digo, eu sou aquele que, passados os anos, você percebe que quando você fala, você ignora esse os. Eu sou aquele que, passados anos, cantei na minha lira maldizente. Então, aqui há uma figura chamada de elisão, que é essa supressão fônica, esse tirar desse som. Quando você fala, eu sou aquele que, passados anos, ok? O hiato é o contrário. Se a elisão é uma supressão, uma retirada, o hiato é o quê? É colocar. Minha campa será entre as mangueiras, banhadas do luar. E eu, contente, dormirei tranquilo à sombra do meu lar. E eu, ouviram? E eu. A sinerese é a união de dois sons dentro da palavra, por isso é um fenômeno intravocálico, ou seja, dentro das vogais. E era outra, você fala o quê? Junta esse O aqui, ó, a O, e era outra, você não diz, era outra, mas quando você está lendo, você lê, era outra, perceberam que a junção aqui era outra, luz era outra suavidade. Então, há uma união desses sons vocálicos, sons de vogais. Exatamente, Raimundo. Que bom que você está percebendo. Há uma junção, uma união desses sons vocálicos. Da próxima vez que vocês forem estudar, sei lá, semana que vem que vocês forem pegar esse material, vocês já vão ter mais uma familiaridade. Porque a primeira vez realmente choca um pouco. Mas quando você está lendo, você percebe. O quê? Essa união, era outra luz, era a junção aqui. Por isso também que você tem que falar, tá
bom? Não dá para estudar isso aqui caladinho, não. A dierese é o oposto da sinerese. Né? Em vez da gente juntar o que ficaria separado, a gente separa o que deveria estar junto. Aí vai se ganhar uma sílaba. Então eu digo, e mais que piedade de tristeza. E mais que piedade de tristeza. Se a gente fosse juntar, mas ao invés de se juntar, vai o quê? Vai se separar para dar essa mais ênfase. E mais que piedade de tristeza. Ectilipse. Essa elisão, ou seja, a retirada do som nasal. Agora a gente vai retirar o som nasal. O som que sai pelo nariz, ó. Quando passarmos juntos pela rua, nos mostrarão com dedo, com dedo. Perceberam aqui? Com dedo. Não é com dedo, com dedo, com dedo. Os mais pastores. Esse texto aqui é um texto Arcade. Algumas dessas figuras de linguagem, gente, aliás, de figuras de dicção, vocês vão encontrar naqueles textos poéticos mais antigos, né? Nos textos Árcades, nos textos classicistas, até mesmo nos textos parnasianos, porque os parnasianos amam isso aqui. Se tem uma coisa que Parnasiano gostava, era de perder tempo assim, entre aspas, de passar um tempo pensando em qual palavra rimava com qual palavra, pensando em trazer uma rima que era difícil, pensando nas figuras que ele poderia utilizar. Por quê? Porque isso, na visão do parnasiano, é que era importante na poesia. Isso é que fazia com que essa poesia ela fosse bem expressiva. Por isso que a gente disse na unidade passada que esse conceito de literatura ele vai sendo modificado com relação ao tempo. Porque para cada escola literária há um conceito daquilo que deve ser valorizado em contraponto ao outro. Então, essas figuras de linguagem são figuras de dicção, figuras de morfologia, né? São figuras que são muito presentes na poesia, especialmente naqueles textos mais clássicos. Bom, figuras de morfologia. Nós temos a prótese, que é justamente esse acréscimo de fonema. Veja, todo difícil é fácil. Abasta a gente saber. Abasta a gente saber. Percebe que houve aqui um acréscimo do A, né? Porque a palavra é basta. Morfologia é justamente porque é uma figura na escrita, na estrutura dessa palavra. Então, aqui é chamada de prótese, porque eu acrescentei um fonema aqui no início dessa palavra. Epêntese é o acréscimo dentro da palavra, mas há um pouquinho, nem uma agulha bulia. Então, você vê aqui ó, que há um acréscimo de um fonema dentro dessa palavra. Então, eu chamo de epêntese. Paragoge é o acréscimo no final da palavra. As delícias de um céu fugaz. É para ser fugaz, né? Com Z. Mas o Cruz de Souza, que é um poeta simbolista, utiliza fugace. Então, há um acréscimo aqui no final dessa palavra. Aferese é a perda de som no início da palavra. Vejo-as ainda passar pálidas e belas. Então, vejo-as ainda passar pálidas e belas. Então, há uma perda no início da palavra. Né? Então, você vê aqui que aqui, quando a gente fala vejo-as, fica tudo junto. E se ainda passar, veja que aqui é o ainda passar. Né? Seria o advérbio, não é ainda. O advérbio é ainda, mas há uma perda desse som aqui no início da palavra. Então, vejo-as ainda passar. A síncope é a perda de fonemas dentro da palavra. E cresce, treme, brilha, e afia o ouvido e escuta. A voz que na soidão só ele escuta só. Veja que aqui, olha, soidão, houve a perda do fonema da letra L, né? Seria solidão, mas o poeta escreve soidão. A voz que na soidão só ele escuta só. Ok? Estão tão caladinhos, de repente as conversas no chat aí ficaram silenciadas. Por quê, hein, gente? Então, pessoal, é um pouquinho complicado, mas eu sei que vocês vão conseguir. Basta, como eu disse, é um assunto mais
mais aprofundado, que vocês precisam dedicar um pouquinho de tempo para memorizar e para entender, tá bom? Isso aí é quando nós estávamos falando de cada verso, né? Que é a cada linha do poema. Mas nós podemos falar também da estrofe, podemos também estudar a estrofe. O que é a estrofe, gente? A estrofe é o conjunto de versos. Então, se o verso é a linha, quando você pega um poema que você vê as linhas, cada linha é verso. O conjunto das estrofes, aliás, o conjunto de versos separados por um espaço, nós chamamos de quê? De estrofes, entendido? Verso é a linha. Estrofe é o conjunto de linhas separados por um espaço. Então, as estrofes, elas vão receber classificações de acordo com o tipo de composição, ou seja, com a forma como ela foi escrita, com a disposição no poema, com a métrica e com o ritmo, tá? Então, quanto à composição, como a forma como ela foi composta, estruturada, nós podemos ter uma estrofe monóstica, que é muito rara, é quando nós temos uma estrofe com apenas um verso. Isso é muito raro. Nós podemos ter dístico ou parelha, quando existem 2 versos, terceto ou trístico, quando nós temos 3 versos, quarteto ou quadra, quando nós temos aquela estrofe de 4 versos. Vocês estão entendendo o que é estrofe, né? É aquele conjunto de linhas que é separada por um espaço, tá? Quintilha, quando eu tenho uma estrofe de 5 versos. Sextilha, quando tem 6 versos. Sétima, setilha ou epiteto de 7 versos. Oitava, com 8 versos. Nona, com 9 versos. Décima, com 10 versos. E de 10 versos para cima, eu chamo de irregulares. Então, se eu tenho um poema que tem uma estrofe com mais de 10 versos, a nomenclatura para ela aí é irregular. Pode ter 10, pode ter 11, pode ter 20, pode ter 30. Eu vou chamar de irregular, ok? Quanto à disposição no poema, ou seja, com a forma como ela se encaixa no poema, nós podemos ter estrofes uniformes, quando elas têm... A quadra é a mais comum, exatamente. Os quartetos, né, são os mais comuns. Inclusive, os sonetos têm aquela forma fixa, né, de 2 quartetos e dois tercetos. Isso já é mais comum, realmente. Mas vai depender da forma como o poeta quer colocar. Mas, realmente, Fábio, a mais comum é a quadra, é o quarteto, tá bom? Então, quanto à disposição no poema, ou seja, quanto à forma como ela vai ser disposta, então, nós temos estrofes uniformes, que você pode já até pensar. Por que é uniforme? Ah, é porque tem o mesmo número de estrofes em todo o poema. Então, eu tenho um poema, sei lá, de 5 estrofes. E nas 5 estrofes, eu tenho o mesmo número de versos. Então, são estrofes o quê? Uniformes. As combinadas é quando apresentam um número variado. Os poemas de forma fixa sempre trazem esse tipo de estrofe, né? Como eu falei agora do soneto, que tem 2 quartetos e 2 tercetos. São formas combinadas. Então, sempre que tiver um soneto, quando alguém falar, eu li um soneto de separação do Vinícius de Moraes, por exemplo, eu li um soneto de Camões, você já sabe que todo soneto tem que ter 2 quartetos, ou seja, as 2 primeiras estrofes são com 4 versos e as 2 últimas estrofes são com 3 versos. Isso aí é marcado, é combinado de um soneto. Então, isso aí são as estrofes combinadas. Ou também as estrofes estíquicas, ou livres, quando se compõe com um número de versos completamente livre. Isso é que a gente encontra muito nos poemas modernistas. Por exemplo, em um poema tem uma estrofe de 8 versos, na outra estrofe tem 2 versos, na outra estrofe tem 5, tem 7. É extremamente livre, tá bom? Então, aí, nós falamos sempre no soneto, porque é o mais tradicional, é que tem a forma fixa, é o soneto, tá bom? Os outros são chamados mais quando a gente tem um poema que foge dessa estrutura de quarteto e de terceto,
Aí a gente diz, mas que mantém o mesmo número de estrofes, a gente fala que são uniformes, tá bom? E por fim, já estamos chegando ao fim da nossa aula, nós podemos classificar as estrofes quanto à sua métrica, ou seja, quanto à sua quantidade de sílabas métricas. Se todos os versos daquela estrofe tiver a mesma medida, ou seja, o mesmo número de sílabas, ou seja, eu tenho uma estrofe com 4 versos. Quando eu faço a escansão poética, o primeiro verso tem 10 sílabas, o segundo verso tem 10 sílabas, o terceiro tem 10 e o quarto tem 10. Como é que eu chamo essa estrofe? Como é que eu classifico essa estrofe? Quanto à métrica, eu chamo de quê? De isométrica. Mas, se quando eu pego essa mesma estrofe e eu faço a escansão, a primeira tem 5, na segunda tem 7, na terceira tem 10, na quarta tem 12, você percebe que há números diferentes de sílabas. Então, aí é chamada de heterométrica. Ok, pessoal? Então, gente, era isso que a gente tinha para conversar a respeito da versificação. Eu sei, assim, que é uma enxurrada de um conhecimento novo, teórico, extremamente teórico, e que vocês vão usar pouquíssimas vezes, só mesmo quando vocês estiverem trabalhando com a poesia. Eu não coloquei do ritmo, né, Andressa? Eu vou ficar devendo, tá bom? Na próxima aula eu coloco, eu já começo com ela. Você observou bem, realmente eu não trouxe o ritmo. Mas aí na próxima aula eu coloco, tá? E aí, mas aí eu quero que vocês deem uma olhada, que vocês vejam direitinho, tá? E aí qualquer coisa vocês podem colocar lá no chat, falar com os tutores, tá? E aí a gente tentar ver como a gente pode ajudar vocês. Eu vou já mostrar para vocês as atividades que nós vamos fazer nessa unidade, tá bom? Eu não vou trabalhar agora, né? Como eu esqueci do ritmo de colocar para vocês, eu não vou colocar agora porque senão não vai dar tempo a gente falar, né? Mas o ritmo diz respeito à musicalidade, né? Esse sentimentalismo que traz essa poesia. E esse ritmo da poesia, ele é propiciado pela sonoridade, e é propiciado, inclusive, pela própria sucessão dessas sílabas tônicas. Quando a gente faz a escansão poética, que a gente faz a divisão das sílabas tônicas e das átonas, que a gente acabou de ver, a gente acaba conferindo a essa poesia um determinado ritmo, que pode ser mais lento, já entrando aí, viu, Andressa? Que pode ser mais lento ou que pode ser mais acelerado, dependendo da forma como nós fazemos a escansão poética, ou seja, dependendo da forma como é distribuída ao longo desses versos essa quantidade de sílabas métricas, a gente pode ter um ritmo mais acelerado, ou a gente pode ter um ritmo mais lento, mais compassado, de acordo com a escansão poética. Então, para a gente analisar o ritmo da poesia, essa análise está muito marcada com a escansão poética que a gente faz, ok? Bom, gente, finalizando, eu vou mostrar para vocês só a atividade 1, que vocês devem responder agora na unidade 2. Então, a primeira questão é sobre a unidade 1, diz: a teoria da literatura consolidou-se enquanto ciência, proporcionando os fundamentos para o estudo da obra literária. Sintetize as principais linhas de estudo e pensadores da teoria literária. Então, isso aqui nós falamos na aula passada, o estruturalismo, o formalismo russo, né, a análise do discurso, dentro do desconstrutivismo, nós falamos sobre a crítica de gênero, nós falamos sobre as teorias pós-coloniais. Então, você vai ter que sintetizar, eu expliquei isso, quais são as principais linhas de estudo, o que eles pensam, o que eles idealizam, o que eles estudam e quais são os principais pensadores dessa teoria. A segunda questão, que diz respeito a essa aula de hoje, ver poesia é analisar de forma detalhada o poema no aspecto semântico, ou seja, do sentido, aí as figuras de linguagem, sonoro, lexical
lexical, sintático e gráfico. Isso aqui tem bem explicado na apostila que eu coloquei para vocês. E aí vocês vão ter que explicar analisando cada um desses aspectos, ok? E o fórum está aqui. Uma das características da literatura é usar a linguagem de uma forma especial, notando as palavras de significação outras daquelas encontradas na sua definição do dicionário. Para isso, as figuras de linguagem são muito importantes, uma vez que o discurso literário carrega múltiplos sentidos. Elabore 2 parágrafos, no mínimo 2 parágrafos, comentando essa afirmação aqui, dando exemplos e se posicionando sobre a faculdade da literariedade, né? O que seria essa literariedade? Você vai trazer em 2 parágrafos, você vai comentar essa afirmação que eu fiz aqui, aquilo que faz uma obra ser considerada literária. Lembra, gente, que lá nos textos complementares não é uma leitura obrigatória, mas é uma leitura complementar. É muito bom que você faça a leitura complementar de cada unidade. Nessa unidade aqui, a leitura complementar é sobre as figuras de linguagem. Vai trazer informações extras, informações a mais, para que vocês possam responder a essa atividade. Ok? Então, gente, isso é o que a gente tinha preparado para a aula de hoje. Eu espero que tenha sido, assim, produtiva para vocês, tá bom? E aí, qualquer dúvida, nós estamos aí à disposição.